Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite nós estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja. Um assunto muito importante e que é muito bom nós estarmos bem afiados quanto a esse assunto. E ao preparar este ensino, eu percebi que vamos esperar os crentes chegar na igreja primeiro e a gente continua. Aleluia. Pois bem, e eu ao preparar esse ensino, eu notei que esse assunto é muito vasto para um culto só. Então hoje eu vou ser bem básico, vou trazer apenas uma introdução sobre o arrebatamento. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos falando sobre o que vai acontecer após o arrebatamento. Então hoje vamos falar só sobre o arrebatamento, focar sobre o período do arrebatamento, para que a gente não venha misturar as informações e acabar expondo muitas informações e a gente acabar não absorvendo nada. Tá bom? Então você que está com a sua Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Eu sempre digo aos irmãos, traga papel e caneta, porque tudo que ensina a gente fala milhares de textos, né? Então é sempre bom você anotar direitinho. E se amanhã ou depois vem um testemunho de Jeová na sua porta, querendo dizer que Jesus não é Deus, que a gente só vai viver na terra, ninguém vai para o céu, nem nada, você vai ter base bíblica para se defender. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, nós os crentes sempre ouvimos falar do arrebatamento da igreja, mas pouco se é explicado sobre o arrebatamento da igreja. Alguns dizem que o arrebatamento da igreja é a vinda do Senhor Jesus. Algumas denominações dizem que o arrebatamento da igreja ele acontecerá junto com o que algumas pessoas apelidaram de o fim do mundo, que seria a batalha do Armagedon. Alguns acreditam que a igreja vai passar por um período muito ruim aqui na terra antes do arrebatamento da igreja acontecer. Outras denominações acreditam que antes do período da grande tribulação acontecer, nós seremos arrebatados. A palavra arrebatamento, ela não existe na Bíblia, porém, ela foi extraída desse texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses, aonde entra a palavra arrebatado, que significa rápido. E foi partindo dessa palavra rápido que nós, os crentes, passamos a ensinar sobre o arrebatamento da igreja, que seria um momento na vida do cristão onde Jesus desce até os ares e rapta as pessoas que são salvas em Cristo Jesus,
antes que ele venha e volte de forma definitiva. Então vamos deixar claro a primeira coisa: o arrebatamento da igreja não pode ser chamado de a vinda do Senhor. Se nós chamarmos o arrebatamento da igreja de a vinda do Senhor, nós teremos que chamar o arrebatamento de a primeira parte da vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor, definitivamente, como os apóstolos pregavam, não se encontra no arrebatamento da igreja. A vinda do Senhor será um momento aonde Ele vem para acabar com a guerra do Armagedon, aonde Ele vem fazer justiça, aonde Ele vem acabar com o governo do mal, o governo do anticristo, aonde Ele vem estabelecer o seu reino. Então a vinda do Senhor não é o arrebatamento. O arrebatamento é um momento antes da vinda definitiva do Senhor, aonde Ele vai tirar a igreja dele da terra, para que Ele possa então começar a trazer os sinais de castigo para a humanidade. Muitas vezes nós confundimos os textos bíblicos sobre arrebatamento, porque a Bíblia, ela tem dois alvos a serem atingidos. A Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita primeiramente para o povo de Israel, para o povo judeu, um povo que existe até hoje. Um povo que existe até hoje. Nós conhecemos muito bem a capital da adoração, chamada Jerusalém, que fica no centro do mapa, lá no Oriente Médio, um lugar que não tem praia, um lugar que não tem carnaval, mas é o ponto turístico mais visitado do mundo, é a cidade de Jerusalém, nos dias atuais. Deus preservou este povo até hoje. As escrituras, quando foram feitas, eles tinham por alvo atingir a este povo. Quando nós hoje aqui recebemos a verdade da palavra de Deus, nós não somos judeus. Por isso que alguns textos bíblicos, ela tem um alvo específico para o povo de Israel, e outros textos bíblicos específicos para nós, que não somos judeus, que não somos de Israel. Eu quero deixar isso bem claro, porque existem textos que muitos usam para nós e não é para nós. Não é para a igreja do Senhor aqui no Brasil. Nós somos brasileiros, não somos israelenses, não somos judeus, não somos israelitas. Então eu vou deixar isso bem claro para os irmãos. Uma coisa que todo mundo tem dúvida, e os discípulos também tinham a mesma dúvida que nós temos hoje. É uma dúvida que até os católicos perguntam: quando será o fim do mundo? Nós que somos crentes, é poucas vezes que nós ouvimos falar nisso. Porém, as pessoas que ainda não têm uma intimidade com a Bíblia, ouve-se falar muito sobre o fim do mundo, final dos tempos, quando que isso acontecerá, como será o fim. E aqui em Mateus 24, nós vemos que os próprios discípulos de Jesus fizeram essa pergunta para Jesus. E o próprio Jesus responde essa pergunta aqui em Mateus 24. Aqui diz assim, Mateus 24: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que interessante. Os discípulos, quando estavam em Jerusalém, na capital, os irmãos conhecem muito bem que em Jerusalém havia um grande templo, aonde o bispo Edir Macedo fez uma cópia daquele templo, lá no Brás, em São Paulo. Quantos já ouviram falar do Templo de Salomão aqui? Eu. Pois bem, o bispo Macedo pegou a planta do templo, que tem aqui na Bíblia, e ele fez uma espécie de réplica, uma versão moderna do templo, aonde você olhando por fora, ele tem as mesmas medidas, porém por dentro ele não é igual da Bíblia. Mas você olhando por fora, ele tem o mesmo tamanho e a mesma cor, porque o revestimento do templo é feito com as pedras de Israel mesmo. Então olha que interessante.
Os discípulos, todos se criaram na região da Galileia. É uma região do interior. E você já viu pessoa do interior, quando chega na capital, como é que ele fica? Você já viu pessoa que se criou na roça, quando chega pela primeira vez em São Paulo, que vê aquele metrô, que vê aquele trânsito, que vê aqueles prédios enormes? Você já viu pessoa que vem da roça, por exemplo, chega pela primeira vez na praia? Eu já vi adulto sair correndo com medo da onda. Há um dia desse tamanho, assim, bem na beirinha da areia, com medo, que ele fica assustado, ele não tem hábito com aquilo, vê pela televisão, mas nunca viu na frente dele. A mesma coisa, o mesmo sentimento foi os discípulos em Jerusalém quando viram o tamanho daquele templo. Aquela grande capital movimentada, período de festividade, parecia a passagem de ano aqui na Baixada, aquela movimentação turista de tudo quanto é lugar. E quando eles chegaram e viram aquele grande templo, todo mundo abismado, começaram a falar para Jesus: ó Senhor, olha que estrutura maravilhosa esse templo, olha só como ele foi feito, todo mundo pouco admirado com a construção mega, hiper, super grande daquele templo. E aí Jesus vem, olha para o templo e diz assim: está vendo essa estrutura? Pois bem, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Muitas pessoas pegam este versículo para achar que esse texto significa que um dia haverá um fim do mundo, aonde vai começar a cair um monte de coisa do céu e vai sair destruindo tudo, e vai matar todo mundo, e vai causar aquela grande catástrofe. Mas lendo em seguida, eu vou continuar a leitura aqui para vocês, vou explicar qual é a verdadeira interpretação desse texto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor Jesus, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, quando ouviram Jesus falar que ali não ficaria pedra sobre pedra, que não ia ser derrubada, os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas que você está falando? E outra coisa, Senhor, quando será a tua vinda? E mais uma pergunta aqui, Senhor, terceira pergunta: quando será o fim do mundo? 3 perguntas os discípulos fizeram para Jesus. E Jesus começa a responder pergunta por pergunta aqui em Mateus 24. E ele começa a responder uma das perguntas. E diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos o quê? Muitos falsos o quê? E enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será? Aquele que perseverar até o fim será? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem não entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes,
Mas ai das grávidas. Olha as grávidas aí, ó. Tem 2 grávidas aqui na igreja. Mas ai das... Tem mais alguma grávida? Sei que tem de 2, né? Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça. Eu te perdoo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali ou ali, não lhes deem crédito, porque surgirão falsos o quê? Falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. E eis que eu tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, tudo isso que eu li aqui, eu pergunto para vocês: já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer? Está acontecendo? Vai acontecer? Vai. Ninguém acha que isso aqui já aconteceu, é coisa que está acontecendo ainda. Pois bem, essa aqui foi a primeira pergunta que Jesus respondeu sobre quando aconteceria essas coisas que Jesus estava falando. Jesus disse: não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada? Aí eles perguntaram: quando vai acontecer essas coisas? Ele falou: meus irmãos, pasmem. E eu disse para vocês trazer papel e caneta, e disse que ia ser polêmico. Mas vocês não trouxeram papel e caneta porque não quiseram. Depois, se quiser me perguntar em particular, eu tenho paciência, explico para todo mundo, tá bom? Isso que eu acabei de ler já aconteceu. Isso que eu acabei de ler aconteceu 70 anos depois do dia em que Cristo foi crucificado. Começou a haver rumores de guerra entre as nações. Por quê? Vou explicar para vocês como aconteceu isso. E existem documentos e fatos que comprovam que isso já aconteceu. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. E nem está acontecendo. O que acontece? O povo de Israel rejeitou o Cristo. Crucificaram ele numa cruz e não o reconheceram. Certo? Todo mundo sabe disso. O Império Romano, 70 anos depois de que Cristo foi crucificado, começou a passar por uma crise política. E outras nações começaram a querer fazer guerra contra Roma. E Jerusalém era uma província de Roma. Vocês sabem o que é uma província? Quem sabe o que é uma província aqui? Me responde. O de ensino é assim mesmo. É igual a escolinha, quase igual a escolinha. Você, o que é uma província? É o quê? Eu vou explicar o que é uma província. Distrito? Não. Uma província, anota aí que isso é bem interessante, viu? Uma província é o seguinte: Portugal, quando descobriram o Brasil, tá? Descobriram entre aspas, porque já tinha morador aqui no Brasil, eles tomaram o Brasil. E o Brasil passou a pertencer a Portugal. Aprendemos isso na escola. O Brasil não era um país independente. O Brasil era um país, mas pertencia a Portugal. Quem mandava no Brasil era Portugal. O Brasil não tinha independência, porém o Brasil era uma província. A revolta do povo de Israel é porque eles eram província de Roma. Ou seja, Roma entra em Israel, toma Israel, finca a bandeira lá, manda um monte de policial romano para lá e fala: agora isso aqui é tudo nosso. Israel é tudo nosso agora. E o povo de Deus não queria ser liderado pelos ímpios. Todos nós sabemos que Roma
era uma autoridade cruel. Os romanos, além de ser pagãos, adoravam deuses estranhos. Eles tinham uma forma de trabalho, um método de lei, que o povo de Deus não concordava. Então o povo de Deus era revoltado, o povo de Israel, doido para ganhar independência. Todo no dia 7 de setembro, aqui no Brasil, nós comemoramos a proclamação da República. Não é isso? Que é onde houve aí, onde o Brasil ganhou a sua independência. Onde teve o grito lá da independência ou morte. Que foi quando o Brasil deixou de ser província e passou a ser uma república. Um país independente. Era isso que Israel queria naqueles dias. Israel queria ser um país independente. Então começou a ter um monte de rumores de guerra, porque eles queriam fazer guerra contra os romanos para poder ganhar independência. Os romanos, sabendo disso, é claro que eles não eram bobo nem nada, eles se prepararam para a guerra. E aqueles rumores de guerra fez com que os romanos, um general chamado General Tito, diz a história, cercou Jerusalém. Nenhuma comida entrava, ninguém entrava nem saía de Jerusalém. A guerra começava assim. Eles cercavam o país ou a cidade. Naquele tempo toda a cidade era murada. Não era assim igual hoje, para você ir para Santos, você atravessa a balsa e tchau. Naquele tempo não. Toda a cidade era cercada por uma grande muralha. O que eles fizeram? Cercavam a cidade com soldados e não deixava nenhuma comida entrar na cidade. Com isso, sem entrar comida na cidade, eles tinham paciência. Passava meses essa estratégia de guerra de Roma. A fome começava a assolar a cidade. Diz a história que as mães grávidas, quando tinham seus filhos, eles falavam, ai das grávidas, ai das que amamentam, começavam a comer as suas crianças. Ah, meu Deus, mas isso, que mãe corajosa é essa, irmãos? Quando eu era adolescente, eu tive muita dificuldade na minha vida. Eu cheguei a passar 3 dias de fome. Não só uma vez, isso foi várias vezes. 3 dias de fome. O crente que fica 3 dias sem comer para jejuar é uma coisa. Mas um ímpio, que eu era ímpio, não era crente, mas um ímpio que fica 3 dias sem comer porque não consegue arrumar comida, eu falo para você, o efeito da fome, ele mexe com o cérebro. A pessoa não fica mais a mesma. É como se ela tivesse sangue no raciocínio. Ela não fica mais a mesma. Agora você imagina dias e dias de fome, as pessoas ficando todas loucas, malucas. Começava um lutar contra os outros, um matar os outros. Ninguém se entendia mais, a ponto das mulheres começar a comer os seus próprios bebês. Tudo isso aconteceu quando o povo ficou tão fraco, não podia mais batalhar. Aí os soldados de Tito entraram na cidade e começaram a queimar tudo. E o templo que havia em Jerusalém, ele era feito por madeira e revestimento de ouro. Quando o fogo começou a queimar o templo, o ouro do templo passou a derreter todo no baldrame que era feito de pedra, que nivelava o terreno, que até hoje, os irmãos vê, os muros das lamentações, é um caos, porque o terreno de Jerusalém não é plano, ele é todo cheio de íngreme. Então tinha que fazer uns baldrames, umas colunas, tipo de colunas, para nivelar o terreno e caber a construção do templo. O ouro derreteu-se sobre aquelas pedras, e quando acabou a guerra, os romanos começaram a descascar aquelas pedras para poder remover o ouro que havia sido derretido sobre aquelas pedras. Cumpriu-se a palavra, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. E houve tão grande tribulação que nunca mais haverá. Aconteceu naqueles dias, que foram os dias que perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu aquela pergunta. Portanto, esse texto que nós lemos não está acontecendo e nem vai acontecer. Ao contrário, já aconteceu. Mas pastor, eu ligo os jornais, eu vejo os rumores de guerra. E o senhor mesmo leu o texto aí que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Eu estou vendo o amor se esfriando, irmãos. A palavra iniquidade
o sentido mais verdadeiro dela não é pecado, como alguns pensam. O sentido mais verdadeiro da palavra iniquidade significa injustiça.